Essa é uma edição que reproduz as edições da Livraria Garnier, que lançou quase todos os livros de Machado ainda em vida. Machado frequentava a livraria que a Garnier tinha na Rua do Ouvidor. E esse é o primeiro livro de Machado de Assis, o Contos Fluminenses. Eu vou continuar essa abordagem da sociedade do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, a partir das obras de Machado de Assis e de Lima Barreto. E enquanto eu preparo os romances dos quais eu vou falar, eu estou iniciando com Machado, que serão Helena, da fase inicial, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro e Memorial de Aires. Eu vou intercalar alguns contos. É difícil, entre 200 contos, com tantas obras-primas, a gente escolher alguns contos. E desse livro, publicado em 1870, é o primeiro livro publicado de Machado de Assis. Em 1880 seria Memórias Póstumas de Brás Cubas, ainda de sua fase inicial. Eu escolhi o conto Miss Dollar, né? E vou falar então sobre o preciosismo na obra de Machado de Assis. Preciosismo é definido como uma elegância afetada no falar e no escrever, né, própria dos salões literários da França do século XVII. Molière ironizou esse preciosismo na comédia As Preciosas Ridículas, e é caracterizado por uma fala assim, cheia de circunlóquios, uso excessivo de palavras raras, perífras, metáforas. Resumindo, assim, é uma literatura de salão, uma maneira de falar de salão. Machado de Assis, ele está longe disso. Ele tem a linguagem, desde o início, a linguagem de Machado de Assis é simples, espontânea, é por isso que é sempre atual, mesmo depois de 150 anos. Ele ironiza essa maneira de falar em algumas personagens, como por exemplo o agregado José Dias, com quem o Bentinho tem uma implicância, também fala dessa maneira assim um pouco afetada. Mas é claro que a gente pode imaginar, né, ele não teve desde o início a independência econômica que depois ele conquistou, e aí ele podia só escrever aquilo que ele quisesse. Inicialmente ele trabalhava com isso, ele escrevia para alguns folhetins, como o Jornal das Famílias. À exceção desse conto Miss Dollar, todos os outros contos fluminenses foram publicados em folhetins, e nem sempre a gente tem inspiração, então ele flertou um pouco com essa literatura de salão, muito pouco. Miss Dollar, em Miss Dollar a gente pode falar que há preciosismo, né? Ela é um conto assim recheado de citações, em especial da mitologia grega, mas é agradável, sabe? É prazeroso. Às vezes a gente quer mais descanso e distração. Não dá para toda hora a pessoa fazer uma obra-prima, né? Então eu vou abordar Miss Dollar. O interessante é justamente isso, a maneira de falar é bem agradável. Desde o começo ele brinca com o leitor. Quem que é Miss Dollar? Quem seria Miss Dollar, né? O título do conto. E ele diz que um leitor assim de gênio mais melancólico vai imaginar que é uma inglesa assim, escassa de carnes, assim, bem pálida, sonhadora, ideal como uma criação de Shakespeare, o contraste do rosbife britânico com que se alimenta a liberdade do Reino Unido, e que
a sua vida é uma contemplação, a sua morte um suspiro, o seu amor um desmaio, mas não é essa inglesa. E aí ele pergunta que um outro que não é assim tão melancólico vai imaginar completamente diferente, que é uma americana robusta, assim, vertendo sangue pelas faces, que prefere um quarto de carneiro a uma página de Longfellow, que vai ser uma boa mãe de família, assim, fecunda e ignorante, mas também não é americana. Ele ainda diz uma pessoa que quer se dar bem, já passou da segunda mocidade, imagina uma viúva com 1.000 libras esterlinas aportando no Brasil. Um outro mais esperto diz que não é inglesa nem americana, é brasileira de 4 costados. Esse nome Miss Dollar é porque ela é rica. Mas no final ele conclui que não é nenhuma coisa nem outra, sabe? É uma cadelinha galga. Ele fala, peraí, né? Sabe, vocês vão querer sair e não acompanhar o resto da minha dissertação, porque eu vou falar de uma cadelinha, a heroína do romance, mas essa cadelinha aí, ela já teve o nome dela publicado no Jornal do Comércio, sabe? Alguma coisa assim, era uma notícia, né? Desencaminhou-se uma cadelinha galga que atende pelo nome de Miss Dollar. Ela traz no coleiro uma correntinha com a inscrição Moncler e pagaremos 200 não lembro o dinheiro exatamente, 200 mil réis para quem restituir, né? E naquele momento a cadelinha já estava na casa de um sujeito, Mendonça, que era colecionador de cães. Ele gostava de cães, assim como quem gosta de borboleta, o entomólogo que estuda perceveja. Ele tinha uma coleção de cães, todos com nomes ilustres. Assim, o que ele mais gostava era o Diógenes. Tinha uma cadelinha chamada Cordélia, que teve 2 filhotinhos que chamavam Graco, um cão-filho enorme, que era o Calígula. E ele, no meio desses cães, ele se esquecia do mundo, né? E achava realmente que aquele adágio que diz que tirai o cão do mundo e o mundo será um ermo. Ele já tinha achado a cadelinha, estava andando pelo rocio, a cadelinha o viu, o acompanhou, sabe, ele gostou e levou para casa dele. E aí ele leu a notícia, ficou meio na dúvida, tudo, mas não achou melhor, que achou mais direito realmente devolver e foi levar a cadelinha na casa referida, sabe? Era uma casa que mostrava assim que era gente de posse, uma casa grande, uma varanda grande, um jardim enorme. E ele parou na frente, a cadelinha imediatamente reconheceu, começou a latir assim, uns sons guturais, assim, chegou um moleque, ele contou que veio trazer a cadelinha, o moleque entrou lá para dentro para dar a notícia. A cadelinha escapou do braço dele, já entrou correndo para dentro da casa. Ele falou assim, a missão cumprida, e tá vindo embora. Veio o moleque e falou assim que, por favor, se ele podia entrar, que as senhoras queriam falar com ele. Ele entrou, uma sala elegante, e logo em seguida chegou uma senhora com a Miss Dollar nos braços, assim, muito agradecida, e pediu para que ele se sentasse, tudo. Ele agradeceu e ela falou assim que estava muito contente, que deu uma dor de cabeça enorme. Aí ele falou, de fato, a sua cadelinha é muito especial. Aí a senhora falou assim, essa cadelinha não é minha, é de minha sobrinha. Nessa hora estava entrando uma mulher de uns 28 anos, assim, no pleno de desenvolvimento da beleza, aquela beleza que a gente percebe que vai ter uma velhice tardia e imponente, um vestido escuro, roçagante, e
chegou-se, né? Ele se levantou, tudo. Ela se sentou, a Miss Dollar foi brincar com ela. Enquanto ela brincava com a Miss Dollar, ele observou que realmente ela era muito bonita, sabe? Uma boca pequena, imperiosa. O que chamava mais atenção, o que prendia os olhos, eram os olhos. Ele diz que 2 esmeraldas nadando em leite. E ele conversa um pouco, tudo, mas ele começa a perceber que a situação dele ali é meio assim esquisita, porque estavam achando, se ele se demorasse, que ele estava esperando a recompensa, né? E ele se levanta e diz, missão cumprida, e agradece. A Dona Antônia agradece muito ele, a Margarida lhe dá um sorriso. Ele sai do local assim, impressionado pela Margarida, sabe? A única coisa assim que desanimava ele um pouco eram justamente os olhos, porque ele tinha uma prevenção contra olhos verdes. Ele nunca tinha visto olhos verdes. Diziam para ele que existia olhos verdes. Ele sabia de cor um soneto de Gonçalves Dias que falava sobre olhos verdes, mas para ele olhos verdes era uma coisa assim como a fênix dos antigos. Um dia, conversando sobre isso com amigos, ele falou assim que os olhos verdes têm a cor do mar. Eu evito as tempestades de um, evitarei as tempestades de outro. E aí ele ficou contente com essa frase que ele deu, né, que é preciosa, segundo Machado de Assis, no sentido de Molière, e aquilo virou para ele uma verdade. Então, o que desanimava ele um pouco eram os olhos verdes. Mas aí um outro colega dele falou assim, esse negócio da cor dos olhos tem nada, não importa nada, o que importa é a expressão. Os olhos podem ser azuis como o céu e pérfidos como o mar. E aí essa citação do amigo, que era tão literária quanto a que ele tinha dado, fez com que ele realmente achasse que não tinha nada a ver essa prevenção, e ficou pensando, quem sabe se a Margarida não seria a chave do destino dele. Começou a sonhar assim com uma casa num ermo, diante do mar, voltada para o ocidente, onde eles veriam o pôr do sol. E passou algumas vezes por Mata Cavalos, que era a casa dessas senhoras, assim, na expectativa de reencontrá-las, assim, mas não teve sorte. Vai lá um dia, ele está no Alcázar, né, que era uma casa de chá famosa no Rio de Janeiro, ao lado da Rua do Ouvidor. Está tomando um sorvete junto com um amigo, passa um carro. Quando Machado de Assis diz carro, é claro que não é carro, é uma carruagem. Eu não sei bem diferenciar, existem vários tipos de carruagem, como existem vários tipos de carro, Sege, Tilbury, mas era uma carroça puxada por cavalos, uma carruagem. Passou e ele achou que reconheceu aquelas senhoras, e a Sege virou, parou na frente de uma loja, e ele resolveu ir até lá e entrou na loja meio afoito, assim, fingindo que ia comprar alguma coisa, e aí fingiu que se espantou e cumprimentou a Margarida e a tia, sabe? A Miss Dollar estava ali, veio para cima dele, reconheceu. A tia falou, tô vendo que ela se lembra bem de você. E logo em seguida entrou o amigo, que era o Andrade, né? Esse que eu estou falando, que é o protagonista, é o Mendonça, que devia ter uns 34 anos, assim, modelo, maneiras finas. Ele tinha se formado em medicina, sobreveio uma epidemia no Rio de Janeiro. Ele teve a sorte que ele criou um elixir que fez muito sucesso durante essa epidemia, e ganhou com isso um par de contos de réis, e passou a exercer a medicina de forma diletante. Então estava ali o Mendonça cumprimentando as senhoras, entrou o Andrade, e o Andrade conhecia
a senhora e a Margarida, as cumprimentou tudo, e aí então o Mendonça falou para ele, olha, por favor, faça o favor de nos apresentar. Aí o amigo ficou assim, achou espantado, falou, mas você não conhece? Né, tava falando com elas, né? Aí a senhora explicou, a tia, nos conhece sem nos conhecer, e contou a história da cadelinha, da galga, e o amigo Andrade falou, pois não, então eu os apresento já. Então foi uma oportunidade, sabe, para estabelecer um contato maior, alguma intimidade, e o Mendonça passou a visitar a casa da Margarida junto com o amigo, fez algumas visitas, sabe, a Margarida, a tia era mais familiar, mas a Margarida, assim, demorou muito tempo para descer do Olimpo dela, sabe, mas ele era um cara agradável, tocava piano, sabia jogar conversa fora, falar sobre esse monte de coisa assim que distrai as pessoas do que está se passando no Rio de Janeiro. E aí acabou entrando, mas acontece que a Margarida, depois ele soube que ela era viúva, né? Esses casamentos que ela rejeitou foram depois da viuvez, ela era viúva há 3 anos. Ela tratava ele com muita amabilidade, mas não dava corda nenhuma, sabe? Cada olhar que ele dava para ela respondia com desdém. E ficou assim durante muito tempo, passou uns 3 meses, ele começou a se envolver, sabe, os escravos da casa dele notaram uma diferença. Teve um dia que ele chegou assim meio contrariado, depois de visitá-las, assim, a Cornélia, a cadelinha, chegou perto dele fazendo festa, ele deu um chute no focinho dela, sabe, e o amigo falou para ele, olha, o Mendonça, é melhor você se afastar um pouco, tudo. E aí ele falou assim, olha, as grandes paixões, elas são como o vento, a distância é como o vento, que apaga as pequenas fogueiras e atiça os grandes incêndios, né, que é La Rochefoucauld. Então parece que ele estava envolvido mesmo, e assim foi, só que não andava o negócio. Um dia ele avançou um pouquinho o sinal, sabe? O que era avançar o sinal na época, né? É muito interessante esses primeiros romances de Machado de Assis, a gente vê esses costumes sociais, né? Não há dúvida que houve uma grande mudança de costumes, não só em relação a esse ambiente que ele descreve, que são reminiscências da meninice dele. Ele morou até os 10 anos como agregado na casa de uma senhora muito rica, viúva de um senador, isso ficou marcado. Então tinha toda essa vida clássica, não sei se até quanto isso é dos olhos do menino, e um certo romantismo de Machado de Assis, mas é certo que os costumes eram outros, sabe? Eu vou abordar o Clara dos Anjos, que trata de uma menina que é seduzida por um violeiro, tudo. Isso desgraçava a vida da menina e parecia, segundo o Lima Barreto, que é bem próximo assim dessa vida da periferia do Rio de Janeiro da época, era uma exceção. Então todas as relações assim tinham esse tanto de formalidade, mas ele resolve avançar um pouquinho o sinal e diz para a viúva, você foi feliz com seu marido? A viúva faz um silêncio, assim, olha para ele, mas ele segura os olhos, nos olhos a pergunta, e a viúva diz bem seca, fui, sabe? Fica um clima meio ruim, depois chegam outras pessoas, sabe? Ele diz, por exemplo, que as pessoas, seria comum que achassem esquisito que um rapaz solteiro visitasse a casa de uma senhora e da sobrinha, sabe? Mas na realidade também tinha ali um rapaz que ia lá, que era filho da dona Antônia, sabe? Uma almofadinha, Janota Casquilho, que gastava 200 mil réis sem ganhar, à custa da mãe, e alimentava um monte de
de donas ilustres, né, e parasitas, e frequentava toda essa vida social do Rio de Janeiro. Esse pimpolho aí, ele salvava as aparências, né? Então, mas ele frequentou, ela sempre tratando ele com amabilidade, mas sem dar muita esperança. Aí ele resolve tomar uma medida assim mais decisiva. Ele escreve para ela uma carta. A carta é outro período. Essas cartas de antigamente, elas são totalmente antiquadas, assim, sabe? É de um lirismo, assim, uma coisa, mas é bem interessante. Ele escreve a carta perguntando para Margarida o porquê da esquivança dela, sabe? Quando ela ainda é bem jovem, e ele não fala não só em relação a ele, mas em relação aos outros também, e diz assim, que pergunta se ela tem alguma dor, e diz assim que se isso aí é só um orgulho justo, tudo, então ele pede perdão por ter escrito quando os olhos dela expressamente o proibiam de escrever, né? O amigo diz para ele: você estragou tudo, sabe? Foi assim que terminaram os outros, você não devia ter escrito tudo. Ela não vai te responder, mas ela responde em 2 linhas, mas responde. Diz que te perdoo tudo, eu não te perdoo se você voltar a me escrever. E ele volta a escrever, entende aquilo meio assim. Aí ela nem responde, sabe? E aí ele resolve realmente tirar o time de campo, sabe? Não vai mais lá, passa um mês e não quer ir lá de jeito nenhum, sabe? Resolve escrever um tratado sobre o ouvido e tá no meio de papéis lá. Um dia chega o rapaz que era filho da dona Antônia lá e fala: por que você sumiu, tudo, e que tinha ido lá para mostrar umas calças novas para ele, e conta que a viúva, né, a Margarida, ela tá metida no quarto o tempo inteiro, lendo o tempo todo, nunca foi dessa maneira, tudo, e chama ele para ir. Ele vai, na realidade é recebido com uma certa frieza. Depois de bastante tempo ele vai, ela diz que está incomodada, né? Fica 3 dias incomodada, e aí ele desiste tudo e tá na casa dele tudo. Mas um dia ele não consegue dormir e não consegue ler também, está incapaz de ler. Não era assim tão tarde, ele sai, passa na frente da casa, sabe? Parece que já estão dormindo, sabe? Mas tem luz na janela do quarto. Ele percebe o portão do jardim aberto e passa uma coisa pela cabeça dele, pelo espírito, uma suspeita. Ele não deixa claro o que se é uma possível relação, que alguém que estivesse visitando. Ele sente o sangue ferver, assim, resolve se afastar, mas um demônio chama ele para dentro e ele acaba entrando ali no jardim que está aberto. Vem a cachorrinha latindo, sabe? Ele logo depois ela reconhece e troca o latido por festa. A Margarida chega na janela e ele se esconde atrás dos arbustos e vai entrando na casa. A casa dá para o corredor que dá para o quarto dela, né, que tem luz. E nesse momento a Margarida chega na janela e um escravo vai lá, ouvir o barulho, tudo. Ela pergunta o que foi, ele diz, né, não tem ninguém. E nessa hora, quando ela sai da janela, ela vê o Mendonça na porta do quarto. Aí ela para, assim, sabe, mais pálida do que já era, olha para ele, concentra assim toda a indignação e pergunta para ele o que era aqui, sabe? E nessa hora cai a ficha, né, que ele realmente estava desorientado
do espírito, tudo, ele sente muita vergonha e se desculpa e diz que não merece perdão, que vai embora. E a Margarida diz para ele: você quer me obrigar pelo descrédito, quando não conseguiu obrigar o meu coração, sabe? Isso não é cavalheiro. E ele está indo embora, mas ela começa a chorar, né? Ela está com os olhos úmidos. Ele dá um passo para entrar, ela levanta os olhos úmidos para ele e diz imperiosa, faz o gesto para que ele se vá, né? Ele vai embora, sabe, super mal, sabe? Ela também fica super mal. Ele, o remorso, a gente pode dizer que ainda é maior que a dor dela, né? Na época isso era uma situação grave, esse procedimento dele, especialmente assim, né? Nesse universo que o Machado descreve. E ele tá lá fumando, no dia seguinte, fumando um charuto atrás do outro. Chega a tia, para uma carruagem e desce a tia. E aí a tia fala para ele: eu creio que a minha idade me permite visitar um homem solteiro, né? E a tia diz para ele que a Margarida caiu de cama, sabe, naquele dia, né? E ela diz com malícia que imagina o porquê. Aí ele fala: porque ela te ama. Ele fala assim: não creio, sabe? Se me ama, por que ela me recusa? Né? Aí a tia diz assim que ama, que ela viu num diário de impressões da Margarida, tudo, mas que ela foi infeliz no casamento. O marido só queria saber do dinheiro dela e ela desconfia que os outros também se aproximam dela mais pelo dinheiro, sabe? Ele fala: mas é muito difícil vencer um coração desconfiado. A tia fala: vai ver se você pode fazer o que pode. E dia seguinte ele recebe uma carta da Margarida dizendo para que ele vá até lá. Ele chegando lá, a Margarida diz para ele que depois do que se passou no dia anterior, ela precisa ficar livre da maledicência e que ela diz para ele: você diz que me ama, então o nosso casamento é inevitável. Ele fala: inevitável, né? Tudo bem, ele diz para ela: estou às suas ordens. E resolvem se casar às pressas, sabe? A tia chama atenção porque o casamento estão às pressas e eles estão mais com cara de enterro. Fazem uma cerimônia assim bem reservada, são só a tia, o sobrinho que serviu como padrinhos e o padre. E naquela noite ele diz para ela: olha bem que lua de mel. Ele diz para ela: olha, eu não quero que uma fatalidade obrigue a você a nada, sabe? Somos amigos e somos apenas amigos e vai embora, sabe? É mais fácil a gente imaginar essa lua de mel do que tentar descrever a lua de mel que eles passaram. Mas o que não vence o homem vence o tempo. A Margarida, com o tempo, se convenceu de que realmente o interesse dele era sincero, não era um golpe do baú, e eles se aproximaram, o casamento se concretizou e estão juntos ainda e parece que vão viver juntos até o final. Quanto à cadelinha Galga, ela foi pisada por um carro, né, uma carruagem, né, e faleceu pouco depois. Foi enterrada ali mesmo na chácara, onde colocaram uma sepultura com uma inscrição bem simples: Amisdora.